Na semana passada, as ações do Bradesco caíram aqui 18% depois que eles divulgaram o resultado do quarto trimestre de 2023 e nos últimos 5 anos as ações já caem quase 58%. Nesse vídeo eu quero falar para vocês o porquê eu continuo achando que o Bradesco não é uma oportunidade. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também já sabe, deixa o like que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Mais ou menos uns 2 meses atrás a gente fez esse vídeo aqui falando a nossa opinião se era talvez uma oportunidade comprar Bradesco naquele momento. Lembrando que o mercado estava bem otimista com os resultados do quarto trimestre, acreditou ali que a recuperação já viria, já teriam sinais de recuperação. E 2 meses atrás a gente já falava que a gente continuava pessimista, que a gente nunca esteve aqui otimista com o Bradesco. A gente gosta de outros bancos nas nossas recomendações ali para os nossos assinantes. E mesmo 2 meses atrás, quando o mercado já acreditava numa recuperação, a gente já falava que isso provavelmente ia demorar mais e não fazia sentido comprar Bradesco naquele momento. Então, se você quiser entender a crise do Bradesco, esse vídeo aqui é ideal para você. E se você quiser entender mais sobre os resultados do quarto trimestre de 2023, a gente fez uma live aqui completa sobre os resultados, onde eu falo por que vieram tão ruins. Esse vídeo é mais para falar do futuro do Bradesco, né? Daqui para frente, será que vale a pena comprar agora? E na nossa visão, a resposta para essa pergunta continua sendo não. Os resultados do Bradesco do fim do ano de 23 foram realmente muito ruins. Vou passar rapidamente aqui só para a gente ter uma ideia. Então, o lucro líquido foi de apenas 2,9 bilhões, uma queda de 37% frente ao terceiro trimestre de 2023. O ROI acumulado do ano foi de cerca de 10%, o que é muito abaixo aí de pares comparáveis como o Itaú e o Banco do Brasil, que estão rodando com um ROI de 21%. Outra notícia muito ruim aqui foi a questão da PDD. Então, o banco fez aqui uma PDD extra de 2 bilhões que o mercado não esperava, ninguém esperava essa PDD extra de 2 bilhões para clientes do atacado. Então, ele segue com uma carteira muito exposta. A inadimplência segue muito ruim aqui na casa dos 5% e a receita de serviços segue caindo. Então, ano contra ano aqui uma queda de 2,4%. Então é um banco que está sendo muito atacado aí pelas fintechs, muito provavelmente. As despesas operacionais também não trouxeram boas notícias, então trimestre a trimestre subiram 11,2% e o banco já prevê mais despesas no ano que vem por conta dos custos de reestruturação de agências que ele tem já planejado, já provisionou ali centenas de milhões de reais de despesas para o ano que vem relacionadas a reestruturação do banco. O único ponto positivo que dá para mencionar nesse resultado é a parte de seguros, que subiu aqui o lucro em cerca de 31% ano contra ano e tem um ROI aí na casa de 25%, e a receita passou pela primeira vez dos 100 bilhões acumulado no ano. Então a parte de seguros, a Bradesco Seguros, segue muito bem, segue muito forte, mas não compensa toda a parte ruim que vem da parte de crédito do Bradesco. E apesar do resultado dessa parte de seguros ter vindo muito bem esse ano, para o ano que vem ele não deve salvar o resultado do Bradesco, de acordo com o próprio guidance que o Bradesco forneceu. Então, o resultado das operações de seguro deve crescer o ano que vem entre 4% a 8%. Então, não é normal que esse resultado siga crescendo assim tão fortemente. O ano que vem já deve ter um mercado mais desacelerado ali para essa parte de seguros. Falando no guidance, as projeções para o ano que vem foram bem desanimadoras. Então, a carteira de crédito vai crescer sim, mas se ele não consegue reduzir a inadimplência, a carteira de crédito crescer acaba sendo um problema para o banco. Então, não vejo isso aqui tanto como positivo. A margem financeira total vai crescer entre 3 e 7, o que é bem pouco para a recuperação que o Bradesco precisa. A receita de prestação de serviço vai crescer entre 2 e 6%, lembrando que ele achou que isso ia acontecer também em 2023 e na realidade fechou o ano com uma queda de receita, então a gente pode ter uma queda de receita de prestação de serviço também em 2024. As despesas operacionais vão seguir crescendo aqui num ritmo de certa forma até elevado, de 5 a 9%, e o pior daqui desse guidance é justamente o guidance para PDD expandida. Então o banco imagina que em 2024 ele vai ter uma PDD próxima ao que teve em 2023. Então o problema de inadimplência de PDD, de custo de crédito, vai seguir em 2024. Então não dá para a gente esperar que o problema do Bradesco vai ser resolvido. Vai precisar de pelo menos mais uns 2 anos aí para a gente começar a ver sinais dessa reestruturação. O Bradesco apresentou também um plano estratégico de recuperação e eu vou passar aqui com vocês agora os pontos que eu achei principais, os positivos e os negativos também desse plano. Então o Bradesco fez um diagnóstico interno e externo aqui com a ajuda de consultorias renomadas, traçou um plano para recuperação, um plano de médio a longo prazo. Então a expectativa é que ele volte a ser rentável como era no passado até 2028. Isso pode ter desanimado bastante o mercado, que acreditava que a recuperação já viria agora em 2024. Nós aqui no GA, a gente já era um pouquinho mais pessimista que o mercado, então não tivemos surpresa. Realmente demora bastante tempo. Quando você erra a mão no crédito, demora 4, 5 anos para você recuperar, e é o que vai acontecer aqui com o Bradesco. E eles também já trouxeram aqui
tudo que eles executaram até o momento e tudo que eles já estão executando. Então eles fizeram um diagnóstico falando bastante do mercado brasileiro, das forças e fraquezas do Bradesco, mas eu chamo a atenção para um item aqui muito positivo, que é esse comentário sobre a estrutura organizacional do Bradesco, onde eles próprios, né, admitem que a estrutura é complexa, aumenta o tempo da tomada de decisão e dificulta a orientação do cliente. Para quem assiste já os conteúdos que a gente tem do Bradesco aqui no canal, a gente bate nessa tecla de que a estrutura organizacional do Bradesco talvez era o seu maior problema, o que dificultava ali justamente a tomada rápida de decisões, uma agilidade maior. E eu chamei atenção para esse ponto porque esse diagnóstico é o que deve alterar estruturalmente o Bradesco daqui para frente. Não foi uma alteração somente do CEO, que já é uma coisa inédita ali na história recente do Bradesco. Acho que eles nunca fizeram isso aí, pelo menos nos últimos 30, 40 anos, mudar um CEO assim. Mas também alterações em toda a diretoria. Mandaram muita gente embora, comentaram que eles não estão recontratando, eles estão simplesmente dando promoções para outros membros ali do Bradesco que eles julgam ali que tem a experiência necessária para os cargos. Eles estão deixando a tomada de decisão mais enxuta, então colocando menos etapas ali até a tomada de decisão, menos pessoas, né, menos hierarquia ali até chegar, por exemplo, no CEO, então deixando a tomada de decisão um pouco mais ágil. E outro ponto que eu achei bem positivo é que eles comentaram que pela primeira vez na história do Bradesco eles vão trazer um C-Level, na verdade 2 C-Level, que vem de mercado. Então, eles vão trazer um C-Level aqui para a parte de negócios digitais e um para a parte de RH, né? Então, isso daqui é uma notícia muito positiva, porque quando você traz gente de fora, que não está ali na estrutura do Bradesco, você traz também diversidade de pensamento, diversidade de conhecimento. Isso daqui vai provavelmente agregar bastante para o Bradesco e mostra também que realmente eles estão querendo mudar as coisas, né? Até o ano passado, eles falavam que eles queriam mudar, mas a gente realmente não via mudança. Então eles já mudaram o CEO, já mandaram gente embora, já trocaram o pessoal, vão trazer gente fora. Então estão fazendo vários movimentos aqui, realmente mostrando que eles querem mudar. Falando agora de um ponto que eu achei um pouco negativo aqui do Bradesco, é essa ambição de aumentar o market share dele de crédito expandido. Atualmente ele tem 14% e ele tem a ambição de chegar até 19% aqui no médio prazo. Por que eu acho isso ruim? A gente sabe que o Bradesco está numa fase um pouco difícil, ele tem ali um problema de crédito, ele tem um problema de inadimplência. E na minha visão, nesse momento não é o momento dele começar de novo um ciclo de expansão de crédito. Ele deveria, no máximo, ali manter mercado, tentar dar crédito o suficiente para ele não perder esses 14%, continuar sendo um player relevante, mas aumentar nesse momento pode aumentar justamente o problema do Bradesco. Então ele nem resolveu o problema de crédito ainda e já está pensando, já está tendo a ambição de aumentar. Então isso aqui é arriscado porque, de novo, se ele fizer errado, isso daqui pode estender o tempo de recuperação do Bradesco, que seria até 2026, 2027, para 2030, 31, 32. Então isso daqui é um risco enorme de execução. Eles falam aqui que eles estão melhorando bastante os modelos de crédito deles, estão trazendo funcionários de TI, estão trazendo tecnologia, estão trazendo inteligência artificial para melhorar os modelos e melhorar ali também a escolha, as safras de crédito daqui para frente. Mas não é garantia. Então, na minha visão, não era o momento deles pensarem em crescer, é o momento deles pensarem em reestruturar o banco, né? Crescer é quando você tá bem, é quando tá tudo dando certo, é quando você tem dinheiro de sobra, é quando a situação do país está muito boa. Ali você pensa em crescer, não quando a gente está numa situação como a gente está agora. Então, isso aqui é um ponto de atenção e que pode sair pela culatra, como saiu a expansão de crédito que o Bradesco fez nos últimos 3, 4 anos. Então, temos que tomar cuidado com isso aqui. Então o plano de recuperação do Bradesco é bem robusto, eu acredito que tem boas chances aqui de dar certo, principalmente com esse foco aqui no longo prazo, e realmente eles têm mostrado que eles vão fazer e vieram para fazer a diferença com toda essa mudança na estrutura organizacional. Essa queda aqui na semana passada foi não só uma interpretação dos resultados, ou seja, os resultados vieram bem ruins mesmo, como eu mostrei aqui para vocês, mas também o mercado colocou no preço ali do Bradesco que essa reestruturação vai demorar pelo menos mais uns 2 anos. E isso o próprio Bradesco falou no call, né? Eles comentaram que eles esperam ali que o ROI somente ultrapasse o custo de capital lá para meados de 2026. Talvez ali para o terceiro trimestre de 2026 a gente vai ver o Bradesco com o ROI na casa de 14, 13,5, alguma coisa nesse sentido. Até lá eles vão ainda sofrer. Enquanto isso, outros bancos, como por exemplo o Itaú, fecharam um ano muito bem aqui com um lucro de 35,6 bilhões em 2023 e a expectativa de uma continuidade nesse lucro, uma continuidade nessa rentabilidade para 2024. Então, a gente continua acreditando que não faz muito sentido ter o Bradesco nesse momento, comprar o Bradesco nesse momento, apesar da queda, continua não sendo uma oportunidade, ele ainda vai sofrer por 1 ano, 2 anos, e ainda tem aquele risco de o crédito piorar, como a gente tem visto, né? Como eles querem aumentar, expandir o crédito. Se eles fizerem isso errado, a chance de dar errado também, e dar muito errado, é grande, então tem que levar isso em consideração. E algumas tomadas de decisão aqui do Bradesco não fazem tanto sentido para a gente.
Então vejam aqui, por exemplo, os dividendos, o payout aqui do Bradesco histórico. Nos últimos 2 anos, por exemplo, o Bradesco pagou muito dividendo, mesmo com essa situação difícil interna ali de crédito, de inadimplência. Isso daqui a gente não gosta muito, né? Se a gente pegar ali, por exemplo, desde 2020, ele vem com um payout relativamente alto, então em 2020 foi 35%, naquela situação de crise que mesmo assim os bancos foram obrigados a pagar menos, ele reduziu para 35%, sendo que outros bancos reduziram para 25%, então o Bradesco já vinha acima de outros bancos desde 2020. Em 2021 já subiu para 44%, então muito mais rápido do que os outros bancos, ele começou a pagar mais dividendos e mais rápido. Em 2022, quando a situação já não estava muito boa no Bradesco, mesmo assim eles pagaram 52%, e 2023, que talvez é o pior ano do Bradesco nos últimos 10 anos, mesmo assim eles pagaram 80% do lucro em dividendo. Isso daqui mostra para a gente que realmente o banco não estava priorizando ali a geração de valor, ele estava priorizando receber renda, pagar renda ali para os seus acionistas, né, para a composição acionária, para os acionistas majoritários, o que é um movimento muito diferente do que o Itaú fez nesses últimos anos. Então, quando a gente olha o Itaú, ele segurou ali um payout de 25%, próximo a 25% entre 2020 e 2022, enquanto a situação estava arriscada, enquanto a gente tinha crise de crédito, enquanto a gente tinha crise de inadimplência, inflação subindo, ele não pagou dividendo, que é a decisão correta. Ele foi muito mais seguro, segurou uma basileia muito alta, teve resultados muito bons, e quando o cenário ficou mais favorável, ele aumentou o payout. Então ele aumentou o payout agora para 60%, o que é menor do que o Bradesco. Mesmo assim, mesmo no melhor ano do Itaú, ele tem um payout menor do que o Bradesco. E esse payout de 60% é só por conta que ele anunciou dividendos extraordinários no fim do ano passado. Senão, esse payout aqui ficaria mais próximo a 45, 50, bem menos do que esses 62. Então, o Itaú, ao longo desses últimos anos, ele focou em ser mais conservador e realmente gerar valor para os acionistas e não ficar pagando dividendo ali só para agradar os acionistas minoritários ou acionistas majoritários. Outra coisa que a gente não gosta muito no Bradesco é que ele faz bonificações frequentes. Então, aqui nos últimos anos, em 2019, ele fez bonificação, 20, 21, 22, virou uma prática comum aqui do Bradesco. Para quem já é acionista, não tem nenhum problema. Você recebe as suas ações a mais ali na sua conta, você recebe seu dividendo por ação a mais, não tem problema. Já para quem não é acionista, isso aqui acaba sendo ruim, porque aumenta a quantidade de ações em circulação daquela empresa que está fazendo essa bonificação. Então, quando a gente olha o LPA, o lucro por ação do Bradesco nos últimos anos, ele vem piorando, porque ele vem aumentando a base acionária. Quando a gente olha, por exemplo, lá em 2014, para vocês terem ideia, se vocês somarem o lucro líquido aqui dos 4 últimos trimestres, né, do ano completo de 2014, vocês vão chegar num lucro próximo a 15 bilhões, que é parecido com o que ele teve agora em 2023. O lucro por ação naquela época era R$ 3,66. Quando a gente olha o resultado em 2023, eles tiveram também um lucro por ação próximo a 15 bilhões, se a gente somar aqui, ó, 7,2 bilhões para as ações ordinárias, 7,9 para as ações PN, vai dar quase os 15 bilhões ali que deu em 2014. Só que o lucro atribuível por ação é R$ 1,35, R$ 1,49 se você quiser pegar PN. Então, como a base acionária aumentou, né, a composição acionária do Bradesco lá em 2014 era de mais ou menos 4 bilhões e 200 milhões de ações e agora é mais de 10 bilhões de ações, isso acaba fazendo com que ele precise dar muito mais lucro líquido ali para o lucro por ação dele crescer no longo prazo. Então, para quem já era acionista, se você era acionista ao longo desses 10 anos, o seu dividendo por ação não teve alteração, porque você está recebendo mais dividendo porque você tem mais ações. Agora, para quem não é acionista e for investir no Bradesco, tem que considerar isso daqui. Hoje, o Bradesco ele é bem menos lucrativo em termos por ação, né? Em lucro por ação. E é por isso que quando a gente olha as ações do Bradesco aqui entre 2014 e 2023, praticamente não saíram do lugar aí, com retorno até negativo, dependendo do período que você pegue. E mesmo considerando dividendos, mesmo que a gente colocasse aqui os dividendos na conta, você teria tido um ganho de só 50%, 55%, dependendo do momento, novamente. E isso é muito pouco para renda variável. Você teria ganho muito mais aqui em renda fixa, num simples Selic, ou até mesmo na poupança, você teria ganho mais do que esses 55%. Então, o resultado do Bradesco não sai do lugar nesses últimos 10 anos e o lucro por ação dele tem piorado porque ele tem esse histórico de bonificação e já tem mais bonificação para acontecer agora em 2024. Então, eles não pararam com isso e comentaram no call que os dividendos vão continuar, que eles têm capital para conseguir crescer sem reduzir os dividendos. Então, apesar da estrutura organizacional do Bradesco ter alterado, ter mudado, parece que realmente aquela questão que eu comentei da composição acionária, de ter ali acionistas com interesses diferentes, inclusive um bloco de acionistas que provavelmente só quer saber dividendo, isso deve continuar prejudicando o Bradesco. E é por isso que a gente continua preferindo outros bancos aqui para longo prazo que estão na nossa carteira dividendos, na nossa carteira alfa e na nossa carteira global. Então essa é a nossa visão atualizada sobre o Bradesco. A gente segue acreditando que não é uma oportunidade no momento, mas a oportunidade pode aparecer no próximo trimestre, no próximo semestre,
e aí a gente vai comunicar os nossos assinantes, não só da recomendação de Bradesco, caso ela venha aparecer, como também outras recomendações que a gente tem na carteira. E se você gosta de Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, você provavelmente gosta de empresas de dividendos, então só deixar um recado para vocês é que na próxima semana a gente vai ter conteúdos focados aqui em dividendos no canal, então a gente vai falar de empresas de dividendos, as vantagens de se investir em dividendos, inclusive a gente tem a nossa carteira para mostrar justamente essas vantagens para vocês. Então a gente tem uma carteira hoje, uma carteira de dividendos que está aí batendo com folga o Ibov e pagando dividendos mensais com segurança em ótimas empresas que a gente julga ali para o longo prazo. Então se você quiser entender mais sobre dividendos e quiser entender mais sobre a nossa filosofia aqui no GA, se inscreve no canal para você não perder a nossa próxima semana. E no final a gente vai fazer também uma live ali para tirar dúvida de vocês, para falar da nossa carteira de dividendos e das outras carteiras do canal. E para quem tiver presente ao longo dessa semana e estiver participando dos conteúdos, a gente vai ter um desconto bem interessante ali para vocês assinarem um produto do GA Pro. Então não assine ainda o GA Pro, né? Espera para a semana que vem, ali na sexta-feira a gente vai ter uma live especial, onde a gente vai fornecer para vocês também um cupom e explicar bastante do produto, tirar dúvidas que eventualmente vocês tiverem aí a respeito não só da carteira de dividendos, mas também das outras carteiras. Então agora sim eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.